Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria poder mais uma vez ministrar uma palavra da parte do Senhor a meu e ao teu coração. E neste dia, eu quero ministrar uma palavra que se encontra em Esther, capítulo 6, versículo 10, que fala assim: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair por terra de tudo quanto dissestes. Querido, este livro é um livro bem conhecido. Apesar desse livro não mencionar o nome de Deus, mas assim, é um livro que todos os seus acontecimentos, todos os seus desfechos, do início ao final, não deixa dúvida, deixa super claro que a mão do Senhor estava sobre aquele povo, que a mão do Senhor estava regendo silenciosamente cada um daqueles episódios, humilhando os exaltados e exaltando os humilhados, porque Deus, quando Ele quer fazer, é assim. Queridos, nós conhecemos essa história, conhecemos a história de Amã. Amã foi um general, Amã foi um príncipe, né? Amã foi alguém arrogante. Se nós formos ler o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, nós vamos ver que Amã era arrogante. Ele foi posto como primeiro-ministro do rei Assuero e criou-se um intento maligno no seu coração, e em especial de destruir Mardoqueu e também o seu povo. Nós conhecemos essa história. Amã, ele foi o primeiro-ministro e ele queria ser adorado, ele queria ser honrado de qualquer maneira. Então todos que passavam, por onde ele passava, todos se dobravam diante de Amã. Só que tinha um homem que servia a Deus no silêncio, um homem que servia a Deus ali à porta do palácio do rei, um homem que não se dobrava diante de outros homens. E aquele homem colocou no seu coração não se dobrar diante de Amã. E por causa disso, Amã começou a criar um ódio imenso contra Mardoqueu, a ponto, querido, de fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Olha o tamanho do ódio que Amã teve por aquele homem. Mas Deus era com Mardoqueu. Como já mencionei, apesar de o livro de Esther ocultar o nome de Deus, mas a gente vê Deus do início ao fim desse livro. E nós vemos aqui, amados irmãos, nós vemos aqui onde nós lemos que quando Amã entra, né? Quando Amã entra ali onde está o rei está se perguntando o que fazer com alguém quando ele quer exaltar. E Amã, pensando no seu coração que o rei estava querendo exaltar mais ainda, começou a falar: "Ó meu rei, a pessoa que o senhor quer exaltar, dê o seu melhor cavalo, cele com seu melhor, com as melhores celas, coloque a melhor roupa naquela pessoa e coloque alguém assim de extrema confiança do rei, coloque alguém importante para anunciar esta pessoa que o senhor quer exaltar." O rei olhou para Amã e: "É isso que nós vamos fazer, Amã. Essa pessoa que eu quero exaltar hoje é Mardoqueu. E você, como é o primeiro-ministro, você, como é um príncipe honrado no meu palácio, é você que vai anunciar tudo o que você falou." E ele falou aqui, ó: "Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste." Ou seja, tudo que você falou, faça com Mardoqueu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando a fama sobe a cabeça, é perigoso. E nós vemos que a fama subiu a cabeça de Amã. Mas Mardoqueu estava ali. Mardoqueu estava ali simples, humilde, ali fazendo apenas o seu trabalho. Mas uma coisa Mardoqueu não aceitou fazer, que foi adorar homens, porque Mardoqueu conhecia a palavra de Deus e Mardoqueu tinha no seu coração: eu só me dobro, eu só me prostro diante do meu Senhor. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, antes desse episódio, já havia acontecido um outro episódio. E o episódio é que
Amã intentou no seu coração a matar agora não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Mas uma coisa que ele não sabia era que a sua rainha era uma judia. E ali Mardoqueu manda um recado para a rainha e fala lá no capítulo 4. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Queridos, aqui a rainha Estela tinha uma grande responsabilidade. Agora, não apenas de salvar a sua vida, mas de salvar a vida do seu tio, que no caso era o pai que lhe criou. E também a responsabilidade de salvar todos os judeus, porque a vida dos judeus estavam nas mãos de Mardoqueu. Nas mãos de Amã. E Amã tinha feito um decreto. Amã tinha falado com o rei que tinha um povo no seu reino que não respeitava a lei do seu reino, ou seja, ele mentiu para o rei e ele planejou um plano maligno para destruir o povo de Deus. Só que ele não entendia uma coisa, meu amado, minha amada irmã, ele não entendia que quando tem um que se levanta para lutar a favor do povo de Deus, Deus se move no céu e Deus faz o sobrenatural para vencer. Deus faz o sobrenatural para livrar o seu povo. A rainha Esther, como ser humano, ela ficou com medo por um tempo, mas Mardoqueu mandou uma mensagem para ela: minha filha, quem sabe que para esse fim foi que você entrou, porque não pense que você vai se livrar só porque está na casa do rei, porque você é judia, mas quem sabe foi para isso que o Senhor te levantou. E ali a rainha Esther pediu para que todos orassem e jejuassem. Queridos, para você ver, como eu falei desde o início desse livro não se vê falar em Deus, mas orar e jejuar é pedindo o favor de Deus, por mais que não tenha a palavra Deus, mas em todo canto, em todo momento, em todas as palavras, a gente encontra a Deus nesse livro. Queridos, uma coisa que lá em Provérbios 16, 18, Salomão diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E foi isso que aconteceu com Amã. Amã, ele achou que já era autossuficiente, a soberba subiu na sua cabeça. Ele esqueceu que acima dele havia um que poderia mudar a estratégia. Aleluia. Jó em capítulo 40, versículo 11 e 12, diz assim: atenta para o soberbo e abate-o, olha para todo soberbo e humilha. Deus, ele abate o soberbo, querido, e exalta os humildes, porque Deus é assim. Deus abate os soberbos e Deus exalta os humildes. A palavra de Deus fala, querido, que quando chegou a hora de Deus exaltar Mardoqueu, o próprio Amã, nós lemos aqui no versículo 10, o próprio Amã teve de sair pela cidade puxando a corda do cavalo real, com Mardoqueu em cima, montado no cavalo, e o próprio Amã teve que honrar Mardoqueu, porque Deus faz essas coisas, aleluia. Salmo 23, versículo 5 diz que o Senhor exalta na presença dos seus inimigos, o salmista Davi falando. Em Lucas 18, versículo 14, o Senhor Jesus disse: qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas qualquer um que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amã se exaltou e Deus o humilhou. Mardoqueu era humilde, Deus o exaltou. Louvado é o nome do Senhor Jesus.
Provérbio 16:19 diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Queridos, a história de Amã e de Mardoqueu ensina-nos, nós todos, sobre o perigo da soberba, meus amados, o perigo da arrogância, como também sobre a prontidão do Senhor em abater os soberbos e exaltar os humildes. Eu não sei o que você está passando, não sei se você está sendo humilhado, mas querido, seja humilde na presença do Senhor. Não, essa história, os humilhados serão exaltados. Não é sempre assim. Mardoqueu foi exaltado porque ele confiou no Senhor. Mardoqueu foi exaltado porque ele lembrou a rainha Esté. Ei, rainha, de repente você entrou aí para esse fim, ou seja, para nos livrar da mão desse mal Amã. E a rainha lembrou de uma coisa: eu sozinha eu não tenho condições, mas se todos orarem em um só propósito, Deus vai agir do céu. Como eu já falei, não tem a palavra Deus, mas é como se ela estivesse falando assim. Queridos, eu não sei o que você está passando, mas se você colocar Deus à frente, Deus vai agir a teu favor e você vai ser vitorioso. Fé sobrenatural, meu amado, é quando você crê naquilo que você não pode fazer, mas crê que o Deus que nós servimos pode agir por você. Estela acreditou, Estela creu, Mardoqueu acreditou, Mardoqueu creu. E Amã, querido, acreditou na sua própria força. Ei, maldito é o homem que confia no seu próprio braço, maldito é o homem que confia no homem, mas aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore frondosa, frutífera, plantada junto ao ribeiro. Meu amado, minha amada irmã, não confie no seu talento, não confie em você mesmo, não confie na força do seu braço, mas confie no Todo-Poderoso, naquele que pode dar vida e tirar vida, naquele que pode fazer o homem humilhado ser exaltado, naquele que pode exaltar aquele que se humilha diante dele, naquele que humilha aquele que tenta se exaltar diante dele. Não precisamos nos exaltar, porque exaltado é ele quem exalta ele. Não precisamos querer ser grande, porque grande é ele e maior do que ele não há ninguém. Queridos, faça como Esté. Quando não der para fazer, busque ajuda. Peça ajuda, peça para que todos venham orar em um só propósito, porque Deus age quando todos se unem. A palavra de Deus fala quando 2 ou 3 se reúnem na terra, em um só lugar, adorando o nome do Senhor, ele se faz presente. Se 2 concordar na terra, será concordado no céu. Queridos, Deus tem vitória para você. Deus pode abater o soberbo e pode exaltar os humildes. Seja humilde diante de Deus, porque Deus quer fazer maravilha na tua vida. Que Deus abençoe, minha irmã, meu irmão. Fique com essa palavra e lembre-se de uma coisa: Deus é poderoso para fazer o sobrenatural, aquilo que você menos espera, aquilo que você só pensa. Tenha fé, ainda que aos teus olhos humanos seja impossível, mas creia que Deus ele é poderoso para realizar o impossível na nossa vida. Creia somente, não é a altivez do homem que faz vencer, mas é a humildade do homem diante do Senhor que faz você vencer. Então seja vitorioso, seja vencedor, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.